Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao segundo vídeo da aula 1. A gente ainda está na primeira aula, aula introdutória do curso de computação quântica. E se tem algo que talvez tenha ficado claro no vídeo anterior, é que quando a gente faz computação, a gente usa um meio físico para fazer isso. Para registrar a informação e para manipular a informação, a gente está fazendo isso no meio físico. Então, vamos pensar aqui num modelo bem simples, tá? Então, eu coloquei aqui um átomo segundo o teórico da computação. A ideia é que seja um modelo bem simplificado, só para a gente entender a dinâmica do que vai acontecer daqui para frente. Então, imagine que eu tenho um átomo aqui, e aí tem um elétron na primeira camada, um átomo de hidrogênio, E se o elétron está na primeira camada, você diz que aquele átomo está guardando o bit 0. E se o elétron está na segunda camada, ele está guardando o bit 1. Então, digamos que esse átomo aqui pode estar nesses dois estados apenas. Então, você pode usar esse átomo para registrar um bit de informação. 0, 1, 0, 1, assim por diante. Então a gente consegue registrar a informação nesse átomo aqui. Agora imagine que haja uma incerteza no sistema. E a palavra incerteza aqui é um pouquinho perigosa porque talvez muitos de vocês já ouviram falar no princípio da incerteza, da mecânica quântica. Não é disso que eu estou falando. Então incerteza aqui é incerteza como a gente normalmente está acostumado a usar no dia a dia, a palavra incerteza. Então eu tenho um sistema que pode estar em dois possíveis estados, e ele tem uma certa probabilidade de estar num estado e certa probabilidade de estar no outro estado. Então, o sistema que pode estar no estado 0 ou 1, existe uma certa probabilidade de ele estar no estado 0 e uma certa probabilidade de estar no estado 1. E essas probabilidades têm que somar 1, tem que somar 100%. Porque o sistema pode estar só num dos dois estados. Então, a gente tem o nosso objeto físico aqui, o nosso átomo, e a gente tem um modelo matemático que descreve esse sistema. Só que agora é um modelo matemático que descreve um sistema em que há uma certa incerteza. Então, é um sistema em que eu tenho uma certa probabilidade alfa 0 de encontrar o sistema no estado 0, o elétron aqui na primeira camada, e uma certa probabilidade alfa 1 de encontrar o sistema no segundo estado. Então, eu devo encontrar o elétron aqui no estado 1, no elétron aqui na segunda camada. Então, o objeto matemático que está descrevendo esse sistema aqui com incerteza é um par de números. É um vetor em R2, um vetor de dois números reais. Em que cada elemento aí é um número entre 0 e 1, é claro, que soma 1. Exemplo de vetores descrevendo o sistema. Então, por exemplo, se fosse o caso de que eu tenho um meu sistema físico aqui, em que eu tenho 30% de chance de encontrar o elétron na primeira camada, e 70% de encontrar o elétron na segunda camada, por algum motivo eu preparei esse sistema e aconteceu isso, de que tem 30% de chance do bit ser 0 e 70% dele ser 1, O objeto matemático que descreve esse sistema aqui é esse par de números 0.3 e 0.7. Se fosse um sistema em que as chances são iguais, de estar no estado 0 e estado 1, seria esse par de números aqui, 0.5 e 0.5. Se fosse o caso de que eu preparei meu sistema e com certeza eu coloquei o elétron na segunda camada, usei algum aparato físico ali para colocar o sistema com certeza no estado 1, e não no estado 0, o vetor o objeto matemático que descreve o sistema é esse aqui. 0% de chance do sistema estar no estado com o bit em 0 e 100% de chance do sistema estar no estado 1, do elétron estar na segunda camada. Ou o contrário, digamos que fosse 100% de chance de encontrar o bit setado em 0 e 0% de encontrar o bit setado em 1, então seria esse vetor aqui, 1, 0. Legal, então a gente tem um par de números reais descrevendo esse modelo, esse objeto físico aqui, Atenção, a descrição do sistema é diferente do bit obtido ao observarmos o sistema. Pode parecer bobo isso aqui, mas isso aqui vai ser importante na hora que a gente for ver mecânica quântica, que isso é relevante pensar nesse detalhe aqui. Por exemplo de bits observados. Eu tenho meu átomo guardando um bit ali, e eu sei, e o modelo matemático que descreve esse átomo é esse aqui, 0.3 e 0.7, Aí eu olho o sistema e vejo afinal de contas, qual bit está sendo guardado nesse meu átomo aqui. Eu olho, é 1. O ponto que eu quero dizer aqui é que 1, ou 0, é um objeto matemático. Um par de números reais é outro objeto matemático. Então, assim, uma coisa é o vetor que descreve o sistema, outra é o que você observa mesmo na hora que você olha lá. No segundo caso aqui, novamente, digamos que estava 50% de chance
ele está em qualquer um dos dois estados, eu vou lá, olho e observo o sistema, aí o bit observado é 1. Né? No terceiro caso aqui, com certeza o bit observado vai ser 1, né? E no quarto aqui, com certeza o bit observado vai ser 0. Tá, modelo probabilístico. Tá? Então, só encapsulando tudo isso que eu falei aqui num slide aqui, para depois contrapor com o próximo slide, que é o modelo quântico. Então, nesse modelo aqui a gente tem que esse objeto é representado por um par de números reais, alfa 0 e alfa 1, né? Números entre 0 e 1. A soma desses números tem que dar 1. Né? A realidade, coloquei entre aspas aqui, a realidade do objeto, né? É que ela está no estado 0, 1, mas a gente que não sabe. Né? Então, o modelo matemático, né, ele não está falando sobre exatamente qual é o estado que realmente o objeto está, mas é uma descrição da realidade que ele está levando em consideração o fato de que a gente não sabe exatamente qual dos dois estados do objeto está. Né? Porém, né, quando a gente olha, a gente pode falar que o output assim, né, do sistema, a gente olha e confere que ele está no estado 0, ou ele está no estado 1. Né? Probabilidade versus mecânica quântica. Tá, eu vou apresentar aqui para vocês agora o modelo matemático quântico. Tá, o modelo matemático que corresponde, enfim, ao comportamento que a gente sabe que esses objetos têm de verdade quando a gente faz experimentos com eles. Tá? E o modelo matemático corresponde às leis da mecânica quântica. E aí eu vou contrapor um pouquinho com o modelo probabilístico que a gente acabou de ver. E, assim, o espírito da coisa é a mesma, né? Você tem um objeto físico aqui, tá? Eu não vou entrar na questão filosófica do que é um objeto físico, né? Simplesmente vamos apelar para a nossa intuição aqui, para o objeto físico, e aí a gente tem um modelo matemático que descreve essa realidade física aqui, né? E a questão é se esse modelo matemático corresponde ao que os experimentos nos dizem ou não, né? Então, né, a gente tinha dois modelos matemáticos que a gente viu até aqui agora, né? Um era o modelo probabilístico, que era o objeto que era dado o objeto matemático correspondente a esse objeto físico era um par de números reais, né? E o modelo determinístico. Tá? Eu não falei nesses termos no comecinho do vídeo, mas isso poderia ser pensado dessa maneira também. Né? O modelo determinístico é esse objeto físico aqui que pode estar em dois possíveis estados, é dado por é correspondente a um objeto matemático que é um número natural, que pode ser 0 ou 1, né? Um bit. Né? Então, modelo determinístico, modelo probabilístico, que a gente acabou de ver, e agora a gente vai ver o modelo quântico. Tá? Então, o objeto matemático aqui, né, que corresponde a esse objeto físico, vai ser um par de números complexos. Tá? Mecânica quântica, alfa 0 e alfa 1 são números complexos. Né? Eu coloquei aqui possivelmente negativos para contrapor com o modelo probabilístico. Né? Porque no modelo probabilístico, esse número alfa aqui, ele é a probabilidade do sistema estar no estado 0, por exemplo. E probabilidades não podem ser negativas, né? Então, o alfa 1 era a probabilidade do sistema estar no estado 1, né? E aqui o alfa 1 pode ser negativo também. Então, ele pode ter ser mais do que meramente negativo, ele pode ser um número complexo, né? Então, é nesse sentido que às vezes a gente diz que mecânica quântica generaliza a teoria de probabilidade. Tá? Em teoria de probabilidade, a ideia é que o nosso modelo matemático é um par de números reais, né? Se você generalizar números reais, você pode... números complexos é um caso mais geral de números reais. É um caso mais geral do que o caso dos números reais. Tá? E a questão é qualquer número, qualquer par de números complexos? Não. Né? Assim como no caso do modelo probabilístico, a gente não podia ter qualquer par de números reais. Né? Lá tinha que ser um par de números reais tal que a soma dava 1. E aqui vai ser um par de números complexos tal que essa soma aqui dá 1. Tá? Então, o quadrado do módulo do alfa 0 mais o quadrado do módulo do alfa 1 tem que dar 1. Por quê? Porque esse número aqui, né, o quadrado do módulo alfa 0, ele vai corresponder à probabilidade de eu encontrar, se eu olhar para o sistema, eu encontrar o sistema no estado 0. Tá? E esse número aqui, o quadrado do módulo de alfa 1, ele corresponde à probabilidade de eu encontrar o sistema no estado 1 caso eu olhe para ele. Tá? Eu olho para o sistema, legal, ele estava no estado 1. Eu faço algum experimento ali, eu obtenho como resultado o fato que o elétron estava no estado 1. Né? Então, isso ocorre com essa probabilidade aqui. Tá? Então,
observe que nesse sentido aqui também eu posso pensar que isso aqui é uma generalização do modelo probabilístico. Por quê? Porque a partir desse par de números complexos eu consigo calcular esse par de números reais. Esse número real aqui, quadrado do módulo de alfa zero, e esse número real aqui, quadrado do módulo de alfa 1. Eu consigo obter esses números, esse par de números reais. Né? Então, só que eu tenho mais coisas aqui. Né? Então eu consigo calcular outras coisas também, além dessas duas probabilidades aqui. Né? Então é um modelo mais geral. Né? Tem mais informação num par de números complexos do que num par de números reais. Assim, o porquê que concluiu-se isso, né? De que esse par de números complexos é uma boa descrição, ou a descrição correta, ou a melhor possível, dessa realidade aqui, né? Essa realidade de um sistema físico que pode estar em dois possíveis estados. Por que a gente chegou nisso? Né? É complicado, tá? Então, enfim, isso veio de uma série de experimentos, né? E, sim, o mais famoso, eu não vou entrar aqui, talvez eu faça um vídeo bônus aí, falando um pouquinho sobre isso, mas o experimento mais famoso aí é o experimento da fenda dupla. Tem uma parede com duas fendas, né, dois buracos, aí, duas fendas, e você atira elétrons, né, nessa parede, e o elétron pode passar por uma fenda ou pela outra fenda. Tá? Aí você pode pensar que se ele passou por uma fenda, ele tá naquele momento ele estava no estado 0. Né? Se ele passou pela outra, ele está no estado 1. Né? E se você for usar o modelo matemático probabilístico, né, para descrever o estado daquele objeto ali, do elétron passando, né, por alguma das fendas, ou o modelo determinístico, né, o resultado dos experimentos é totalmente nonsense. Tá? Não bate com o que o modelo matemático previa. Tá? Como eu falei, talvez eu possa fazer um vídeo explicando o que acontece, né, por que não faz sentido usar aqueles outros modelos para descrever essa realidade aqui, mas enfim, isso é fato, tá? Isso é resultado de experimentos. E legal, né? Então, não são quaisquer números complexos, são números complexos que respeitam isso aqui, tá? Aí outra coisa é que não faz sentido dizer se o objeto está no estado 0 ou 1, tá? No caso do modelo probabilístico, né, o que a gente dizia tem esse objeto físico, né? Esse aqui é um modelo matemático correspondente ao objeto físico. Só que o modelo matemático, que era um par de números reais, ele tinha a ver um pouco com a nossa falta de conhecimento sobre a realidade física última ali, né? De verdade mesmo, o sistema, naquele modelo lá, ele estava ou no estado 0 ou no 1, é que a gente não sabia. Né? Então, esse modelo probabilístico, ele tinha a ver um pouco mais com a nossa ignorância sobre o sistema. Né? Se a gente tivesse conhecimento total do sistema, só existiam dois possíveis vetores no modelo anterior, que era o vetor 1, 0 e o 0, 1. Né? A gente poderia simplificar e simplesmente chamar de 1, 0 e 1. Né? Então a gente não precisaria de vetores mais. Né? Mas enfim, o modelo probabilístico generaliza um pouco, né, o caso determinístico. Tá? Aqui no modelo quântico a gente generaliza mais ainda, né? A gente tem um par de números complexos, só que aqui não faz sentido. Novamente isso tem a ver com enfim, com coisas que talvez eu não vou entrar aqui, mas não faz sentido dizer se o objeto, assim, na verdade ele está no estado 0 agora, ou na verdade ele está no estado 1, é que eu não sei. Né? Não faz sentido dizer. Simplesmente faz sentido dizer que o objeto está. Tá? Ele é descrito por esse par de números complexos e ok. Tá? E aí, porém, o output aqui, né? Contrapondo com o slide anterior, voltem lá para dar uma olhada, é 0, 1, aqui é igual. Né? Porque assim, você olha o sistema e aí você observa se ele está no estado 0 ou 1. E a ideia, né, o pressuposto inicial aqui era, realmente, ele só pode estar em um dos dois estados. Né? Um sistema que pode estar em um de dois estados, e você olha, né, com algum experimento físico, algum aparato físico, você interage com o átomo ali e conclui que o elétron tem que estar aqui na camada 0, ou tem que estar aqui na camada 1, né, de alguma maneira. Então, a partir do momento que você olha, ok. Então, o resultado do experimento é 0 ou 1. Né? Porém, se você não olhou para o sistema, você não faz sentido dizer que ele está num dos dois estados. Né? Simplesmente faz sentido dizer que
esse par de números complexos captura tudo que é relevante dizer sobre o sistema. Tá? Output 0, 1, né? Com probabilidade de quadrado do módulo alfa 0 e quadrado do módulo alfa 1, né? Como eu já falei anteriormente. Você obtém esse output, né? Digamos que você estava usando esse sistema aqui para guardar um bit, na verdade eu vou guardar um qubit, como a gente vai ver daqui a pouco, e a gente obtém um bit ou outro com essas probabilidades aqui. Usando mecânica quântica para implementar qubits. Tá? O termo qubit vem de quantum bit, né? Esse QU aqui vem de quantum, nossos bits quânticos. Então, um qubit nada mais é do que um vetor de 2 números complexos, né? Um vetor de 2 coordenadas aqui. Como esse aqui, né? Alfa 0 e alfa 1. O que a gente vai fazer aqui é olhar com um pouquinho mais de calma para esse vetor aqui e estabelecer alguma notação aqui. Então, note que alfa 0 e alfa 1 ele pode ser decomposto dessa maneira aqui, né? Como alfa 0 vezes esse vetor coluna, mais alfa 1 vezes esse outro vetor coluna aqui. Né? E aí o que acontece é que a gente vai ter uma notação especial para esse vetor 1, 0 aqui e uma notação especial para esse vetor 0, 1. Tá? Esse vetor 1, 0 aqui a gente vai chamar de ket 0. Tá? Tem essa notação aqui para ele. Tá? Isso aqui vai ter um significado, vai ser uma notação conveniente, depois a gente vai entender por quê, mas por enquanto simplesmente entenda que é meramente notação. Tá? Então, esse símbolo esquisito aqui, ket 0 aqui, ele corresponde a esse vetor aqui. E esse símbolo ket 1 aqui, ket, tá? K-E-T, ket. Ket 1, ele corresponde a esse vetor 0, 1. Tá? A gente vai usar a notação ket 0 e ket 1 nesse curso. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é que, de acordo com o que a gente viu no slide anterior, lá esses não são quaisquer números alfa 0 e alfa 1 que vão definir qubits. Né? Vão ser números alfa 0 e alfa 1 tal que isso aqui é respeitado. Tal que alfa 0, módulo de alfa 0 ao quadrado, mais módulo de alfa 1 ao quadrado tem que dar 1. Tá? Por que isso? Bem, porque eu já falei para vocês, a gente vai ver com mais calma depois isso especificamente, mas alfa 0 ao quadrado, módulo de alfa 0 ao quadrado é a probabilidade de encontrar o sistema no estado 0. Tá? E alfa 1, módulo de alfa 1 ao quadrado é a probabilidade de encontrar o sistema no estado 1. Essas probabilidades tem que somar 1. Né? Então, por isso que tem que se respeitar isso aqui. Então, os números alfa 0 e alfa 1 a gente chama de amplitudes. Tá? Esse é o termo que a gente vai usar. Então, essas amplitudes aí estão sujeitas a essa condição aqui. Tá? Então, o vetor alfa 0, 0, alfa 0 ket 0 mais alfa 1 ket 1 é chamada de qubit. Tá, e algo que é interessante de se observar aqui nessa notação é que, suponha que você tenha o seguinte estado aqui do sistema. Eu tenho o estado 1, 0. O vetor que descreve o sistema aqui é o vetor 1, 0. Isso aqui é um estado válido, tá? Porque respeita essa condição aqui. Módulo de 1 ao quadrado mais módulo de 0 ao quadrado dá 1. Né? Então, nesse caso aqui, se o alfa 1 está valendo 0, esse termo aqui sobe, e aí eu tenho que alfa 0 vezes ket 0, ou seja, 1 vezes ket 0. Ou seja, eu estou falando do vetor ket 0, que é algo que vocês já sabiam, eu tinha dito já que a notação por esse vetor 1, 0 aqui é ket 0. Mas o ponto mais importante aqui é, se o sistema é esse aqui, que ele é descrito por esse vetor ket 0, o que está acontecendo aqui? Bem, o módulo de alfa 0 ao quadrado, que é módulo de 1 ao quadrado, vai dar 1. Ou seja, eu falei para vocês que módulo de alfa 0 ao quadrado é a probabilidade do bit ser 0. Então a probabilidade do bit ser 0 é 1. E a probabilidade do bit ser 1 vai ser 0. Então que é o módulo de alfa 1 ao quadrado, ou seja, o módulo de 0 ao quadrado, é 0. Então, se o meu sistema é dado por esse vetor ket 0 aqui, eu quero dizer que com certeza o bit está em 0. E de maneira análoga, vocês podem ver que se eu fosse o alfa 0 fosse 0 e o alfa 1 fosse 1, o sistema ia estar no estado ket 1, o que significaria que o 100% de chance do sistema estava com bit 1. Tá? Então, assim, nesse sentido que bit quântico generaliza o caso clássico. Então, o sistema pode estar no estado 0, que seria o ket 0, com certeza eu tenho o bit em 0. Pode estar no estado 1, que com certeza eu tenho o estado 1. Mas eu tenho todas as outras possibilidades, todos esses outros possíveis vetores aí, que correspondem a estados que o sistema pode estar. Tá? Usando o spin de um elétron para registrar a informação. Tá? Então aqui, assim, o ponto aqui
Só levantar uma questão aqui, que é o seguinte: a gente estava vendo ali um átomo, e o átomo podia estar em dois possíveis estados, né? E a gente pensou, ok, a gente pode usar então o átomo para registrar a informação, né? Se ele está num estado é 0, se está no outro é 1, daí a gente pensou no caso quântico, então o estado dele é um número complexo, é o par de números complexos. Mas podia ser um átomo, mas podia ser outra coisa, podia ser um elétron, né? E tem uma propriedade do elétron que a gente chama de spin, né? E aí o spin pode ser up, né? Chamam para cima, né? Spin up, ou spin down, né? E a ideia é que a gente quer registrar a informação 0, 1, dependendo do spin do elétron. Então o elétron pode... O ponto-chave aqui é que ele pode estar em dois possíveis estados, e não existe um outro aqui, ou esse. Existe uma maneira de medir esse spin e dois possíveis resultados aqui. Para essa propriedade spin up-down, vai ser ou up ou down, ou para cima ou para baixo, né? O ponto é que, embora seja um objeto completamente diferente, né? A descrição matemática desse estado desse objeto é a mesma, tá? O ponto da mecânica quântica é que não importa se eu estou falando de um átomo que pode estar em dois estados, ou de um elétron, o spin de um elétron que pode estar em dois estados também, né? Se é um objeto que pode estar em dois estados, eu vou usar um vetor psi aqui, né, de duas coordenadas complexas, né? Então psi igual a alfa 0, 0, mais alfa 1, 1, tá? E as leis da mecânica quântica são as mesmas, tá? O estado de um átomo, o spin de um elétron, a polarização de um fóton, né? Se tem uma ou outra certa polarização, então se só são duas possíveis ali naquele contexto, então é um par de números complexos que vai descrever aquele objeto, tá? Então é nesse sentido que, né, pra gente, que a gente vai usar a mecânica quântica nesse nível aqui, né, o objeto subjacente é irrelevante, tá? Porque todos eles vão se comportar de uma mesma maneira. Matematicamente falando, eles vão se comportar da mesma maneira. Tá, e se o meu sistema puder estar em três possíveis estados? Né, digamos que eu tenho um átomo com um elétron aqui, mas esse elétron pode estar na primeira camada, ou na segunda camada, ou na terceira camada, né? Ou melhor, quando eu olho o sistema, eu vou observar o elétron ou na primeira camada, ou na segunda camada, ou na terceira camada. Enquanto eu não estou olhando o sistema, eu não posso dizer nada. Só vou ter uma descrição matemática dele. Bem, vocês já devem estar imaginando que a descrição do sistema, né, o modelo matemático para esse sistema, vai ser três números complexos. Um vetor de três coordenadas. Então, esses três possíveis estados eu vou chamar de estado 0, 1 e 2. Né? A hora que eu observo o sistema, ele pode estar em um de três estados, né? E esse alfa 0 corresponde, né, não é a probabilidade de eu observar o estado 0, se eu observar o sistema, mas ele tem a ver com a probabilidade de eu encontrar o sistema no estado 0. Né? E o alfa 1 tem a ver com a probabilidade de eu encontrar o sistema no estado 1, e o alfa 2 com a probabilidade de eu encontrar o sistema no estado 2, ou seja, eu encontrar o elétron aqui, nessa camada aqui. Né? E a probabilidade de eu observar o sistema e eu encontrar o sistema no estado 0 vai ser o quê? Vai ser se eu pegar esse alfa aqui, tirar o módulo e elevar ao quadrado. O módulo desse alfa 0 ao quadrado. Tá? E assim por diante. Né? O módulo de alfa 1 ao quadrado, o módulo de alfa 2 ao quadrado. Né? Então, o sistema aqui, ele é descrito por um vetor, que eu estou chamando de ket psi aqui, né? Que é um vetor de três coordenadas. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no caso com duas possibilidades, né? Eu posso decompor esse vetor em três componentes, né? O componente, esse componente, o 1, 0, 0, né? O componente que corresponde, esse vetor aqui, corresponde ao vetor que descreve um objeto tal que eu tenho certeza que o elétron está na primeira camada. E esse aqui corresponde a um objeto tal que eu tenho certeza que o objeto está na segunda camada, e esse aqui corresponde a um objeto tal que eu tenho certeza que o elétron está na terceira camada. Né? Mas, de maneira geral, eu não sei em qual camada que o elétron está, o vetor é esse cara aqui. Tá? Então, eu consigo decompor, né, em três componentes, o meu vetor aqui, e aí eu também posso usar uma notação, né, para simplificar e escrever dessa maneira aqui. Né? Então, esse 0 aqui corresponde a esse vetor aqui, com 1 nessa posição e 0 nas demais. Esse número 1 aqui corresponde a esse vetor aqui, né, nessa segunda posição e o 0 nas demais. Esse número 2 aqui, né, esse ket 2 aqui, corresponde a esse vetor, em que eu tenho 1 na última posição aqui e 0 nas demais. Tá? Só observe que eu tenho que tomar cuidado que se eu olhar sozinho esse ket 0 aqui, por exemplo, sem contexto nenhum,
ele pode significar um vetor de 2 coordenadas, se fosse no caso do slide anterior, mas pode corresponder a esse vetor de 3 coordenadas, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Tem que estar claro no contexto se eu estou falando de C2 ou de C3, né? C é complexo, espaço complexo, né? Tem que estar claro no contexto. Se não tiver, eu tenho que usar algum tipo de notação para me ajudar a entender isso, tá? Né? Sim. E, né, qualquer 3 números complexos? Não. 3 números complexos que respeitam isso aqui, né? Porque isso aqui, novamente, é a probabilidade de encontrar o sistema num estado, ou no outro, ou no outro. Essas probabilidades têm que somar 1. Então, um sistema que pode estar em 3 possíveis estados é representado por esse objeto matemático aqui, um vetor de 3 coordenadas, tal que isso aqui é satisfeito. Tá, e aí o que a gente faz é generalizar isso, né? E a gente chama isso de axioma da superposição. Tá? Existem 3 axiomas, os 3 axiomas da mecânica quântica, ou postulados, depende de como é que você está enxergando a coisa. Mas o primeiro é a generalização disso que a gente veio falando aqui agora, né? Então, seja um sistema quântico que pode estar em K estados, né, K possíveis estados, né, digamos estado 0, 1 até o K-1, né? E aí o ponto é que eu vou associar a cada um desses estados um vetor coluna né, em que eu tenho 1 numa certa posição e 0 nas demais, né? Assim como eu fiz por causa de 2 estados ou 3 estados, mas eu posso generalizar isso para K estados, né? Né? O que é o axioma da superposição? Né? Então ele diz que se a situação é essa, ele pode estar em K possíveis estados, então o sistema pode estar em qualquer combinação linear dos estados. Né? Qualquer combinação linear alfa 0, ket 0, mais alfa 1, ket 1, mais alfa K-1, ket K-1. Né? E essa condição aqui tem que valer. Né? A somatória do quadrado do módulo aí dos alfa i, né? Com i variando entre 0 e K-1, né? Tem que dar 1. Tá, para ser um pouquinho mais concreto aqui, né? Imagine que eu tenho um sistema em que ele pode se encontrar em 3 estados, né? K igual a 3. Né? Um possível estado que o sistema pode se encontrar é esse aqui. 1 sobre raiz de 3 ket 0, mais 1 sobre i sobre raiz de 3 ket 1, mais 1 sobre raiz de 3 ket 2. Por que esse é um possível estado que o sistema pode se encontrar? Porque se você fizer o módulo ao quadrado de 1 sobre raiz de 3 mais módulo ao quadrado de i sobre raiz de 3 mais módulo ao quadrado de 1 sobre raiz de 3, isso vai dar 1. Então é um estado válido. Tá? Esses 3 números complexos aqui, 1 sobre raiz de 3, i sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, são 3 números complexos válidos para descrever uma possível situação que esse sistema pode estar se encontrando. Tá? Exemplo 2, K igual a 4. Né? Então é um sistema que pode estar em 4 possíveis estados. Tá aqui um outro exemplo, né, de um possível estado que o sistema poderia se encontrar. Né? Meio ket 0 menos meio ket 1 mais aí essa coisa aqui, né? Meio mais 1 i sobre 2 ket 3. Observe que não apareceu ket 2 aqui, tá? Tudo bem, não tem problema. Tá? O ponto é que isso aqui é uma combinação linear dos 4 possíveis estados, né? O ket 0, ket 1, ket 2, ket 3, né? E se você somar módulo ao quadrado de meio mais módulo ao quadrado de menos meio e módulo ao quadrado de meio mais i sobre 2, isso aqui vai dar 1. Tá? Vocês podem conferir aí depois. Mas essa soma desses três números complexos aqui, na verdade 4, né? Um deles é 0 aqui, né? Esse aqui seria meio ket 0 menos meio ket 1 mais 0 vezes ket 2 mais essa coisa aqui, né? Meio mais i sobre 2 ket 3. Né? Se somar todos esses 4 números complexos, sendo um deles 0, né? Isso aí soma 1, né? O módulo ao quadrado de soma 1.